Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é a professora Roberta Cajazeiras e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho Minha História de Vida, tá? E nessa aula a gente vai aprender então a fazer uma tabela no nosso documentos Google, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer para a gente aprender a fazer tabela é acessar o documento que você já criou na aula passada, tá? Então, na aula passada tem todas as instruções lá no Cigar de como você criar o documento, tá? Você vai ter que acessar o teu e-mail do IFSC, né? Aquele e-mail institucional. Depois vai acessar o Google Drive e lá você vai procurar o documento Minha História de Vida. Aqui em cima eu já tinha colocado o título. A aula passada a gente orientou vocês a colocar o título. Se você incluir o título, você vai achar bem fácil. Se você não incluir o título, você vai procurar um documento que tenha mais ou menos esse tema, tá? Então, aqui eu já tenho o documento aberto, né, com o meu cabeçalho. Vejam que aqui, ó, eu coloquei um título, né, com a fonte diferente, Minha História de Vida. E aqui desci, ó. Aqui tem a capa. Como é que eu sei que a capa está terminando? Se você vier aqui, ó, do lado esquerdo, você vai ver que tem uma régua, ó, com os números, tá vendo? Ó? Quando chega aqui no final, 27, a gente já tá, ó, no final da página. É ali que você sabe, olhando pela régua, o quanto falta para terminar a página. Tá? Quando você desce aqui, ó, já começa outra contagem de centímetros, é a segunda página. Então, é ali que a gente sabe a mudança da página, tá bom? Então, é pela régua que você consegue fazer essa visualização. Se você quiser diminuir o zoom aqui também, ó, para ver mais ou menos como é que está organizado o seu trabalho, aqui você consegue ver a capa de uma maneira mais organizada. E aqui o cursor do mouse, vejam, já está piscando na página seguinte, tá? Vou colocar aqui 75%, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá, então, esse exercício da tabela, a gente vai começar na segunda página do trabalho. Então, você vai clicar lá depois de 2020, tá? Que é o último texto da tua capa, e vai dar Enter. Vejam que o cursor do mouse vai descer, né? Ó, lá para a segunda página. Em um momento, chega lá na segunda página. Preste atenção que o cursor do mouse está centralizado, mas o trabalho não pode ser centralizado, tá? É só a capa que é centralizada. Então, a gente vai ter que ajustar esse cursor do mouse para um alinhamento de texto justificado, que é quando o texto começa do lado esquerdo e também fica emparelhado ali do lado direito, bem organizado. Então, eu vou aqui com o meu mouse, ó, nessa opção chamada justificar. Eu vou clicar aqui e aí o cursor do mouse já volta para a esquerda, tá? Como é que você vai começar a fazer a sua tabela? Primeiro, você vai colocar o título da tabela, tá? O título da tabela, ele está num documento que está no CIGA na aula de hoje, tá? Que orienta o formato da tabela. Então, vocês vão fazer a tabela igualzinho como tem lá, tá? Então, eu vou aqui abrir o documento, ó. O documento diz que a tabela é assim, ó. Tabela 1, relembrando a minha infância. Então, você vai lá e digita ou copia e cola, tá? Relembrando a minha infância. Esse é o título da tabela. Dou Enter, né? O cursor do mouse vai descer. E agora sim eu vou começar a fazer a minha tabela. Vejam que a tabela que está proposta aqui no exercício, ela tem duas colunas, né? Vejam, duas colunas. As colunas são exatamente essa orientação vertical. Eu tenho duas colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, você vai precisar fazer uma tabela que tenha duas colunas e 9 linhas, tá? Então, você vai... Como é que você vai fazer para inserir, tá? Você vai ali em inserir, né? Você vai ali, ó, na barra de menus, vai clicar em inserir tabela, tá? Ó. Se você arrastar o mouse, você vai ver que já vai aparecer um quadro aqui, ó, dando... Você arrasta o mouse, vai dar proposições aqui, ó, de preenchimento de linhas e colunas. Então, você vai arrastar o seu mouse de modo que fique duas colunas por 9 linhas, ó, 2 por 9, tá? Quando você chegar nessa construção que você quer, você clica em cima desse desenho e automaticamente a tabela foi criada, tá? Ah, professora, mas se aí eu coloquei por engano uma coluna a mais, não tem problema. Você clica dentro da tabela, com o botão direito do mouse, você pode excluir, por exemplo, coluna, ó. Se eu clicar em excluir coluna, ficou uma coluna só. Se eu quiser incluir, eu vou fazer diferente, ó. Inserir coluna à direita ou à esquerda. E aí, isso sempre com o botão
direito do mouse dentro da tabela, tá, gente? Então, ó, eu consigo incluir quantas colunas eu quiser usando esse mesmo recurso. E consigo excluir também qualquer dessas células, né? De acordo com o meu gosto. Tá sempre com o botão direito do mouse. Então, agora eu vou copiar o que tem aqui, ó. Se você não conseguir copiar e colar, tiver dificuldade, você pode digitar, mas você pode simplesmente selecionar o texto em PDF, que é esse formato que a gente enviou para vocês, e colar sem formatação, é importante, porque aí ele vem com o formato do texto, tá? Que já está padrão no texto. Então, você vai copiando aqui as perguntas, ó, e vai colando no seu exercício. Você seleciona o texto, isso no computador, tá, gente? Copia com o botão direito do mouse, ó, clica no botão esquerdo agora, volta lá para o texto, botão direito, colar sem formatação. E aí você consegue, ó. Então, novamente eu vou fazer, seleciona o texto, botão direito do mouse, clica com o esquerdo em copia, volta para o texto, clica lá no espaço que você quer colocar o texto, botão direito, colar sem formatação, tá? E aí você vai preenchendo tudo o que foi pedido, tá bom? Lembrando que a tarefa pede, ó, fonte Arial, tamanho 12 e alinhamento justificado. Você precisa conferir isso, tá? Então, você vai preenchendo a sua tarefa aqui de acordo com as respostas que você quiser. Se você quiser, por exemplo, dar uma tonalidade diferente a essa primeira linha, você seleciona a linha, tá? Ó, vem aqui em mais recursos de edição e aqui, ó, no desenho que tem essa tinta, aqui, esse baldezinho de tinta, você clica em cor do pano de fundo. E aí você pode escolher a cor que você achar mais adequada para a sua tabela. Isso você pode fazer, né, da maneira que você quiser. Eu posso aqui colocar, ó, cor também nessa coluna aqui separada, tá? Então, vocês vão escolhendo essa estética. Não é uma regra do exercício, mas vocês podem testar. O que a gente precisa, então, é que vocês copiem todas as questões na coluna da esquerda e, em seguida, vocês preencham as respostas aqui, ó, na coluna direita. Então, a coluna da direita vão ser as respostas de vocês, é individual para cada um, tá? Se você não tiver confortável em compartilhar comigo, né? Eu sou a única pessoa que vou ter acesso a esse trabalho, tá? Então, se você não quer compartilhar comigo essas visões da tua infância, né? Isso é um exercício importante para a gente conseguir escrever, relatar. Esse texto de relato de coisas que aconteceram no passado é muito importante vocês exercitarem para vocês aprenderem a escrever relatórios, tá? Então, os relatórios de trabalho, eles precisam ser escritos no passado, tá? Então, quanto mais vocês treinam, mais vocês escrevem bons relatórios. Vamos usar o recurso da infância, porque é uma coisa que está bem guardada na memória de vocês. Mas pode ser traumatizante para algumas pessoas. Se você não se sente confortável de compartilhar sua infância comigo, você pode fingir que é a história de outra criança, tá? Eu não vou saber mesmo. Então, você pode responder aí coisas que não fazem parte da sua vida, apenas para preencher a tarefa, tá? Mas a tarefa precisa estar preenchida, tá bom? Então, é assim que a gente faz tabelas, tá? Se você clicar dentro da tabela, com o botão direito do mouse, vocês vão ver que aparece, né, outros recursos aqui descendo, ó, tá vendo? Então, vocês podem ir treinando aí, testando esses recursos, tá? Então, a tarefa é seguir esse padrão aqui e fiquem atentos ao prazo que foi solicitado, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.